Mas se me permites, essas taxas não podem ser praticáveis, portanto, mesmo as estatísticas têm vindo a denotar essas taxas foram praticadas quando houve a crise em 2009 pela falta de liquidez, foi o reflexo imediato. Mas... Olha, eu vou dizer, eu tenho agora, eu não gostaria de particularizar, mas eu vivo uma situação dessas. Um projeto que negociou-se a uma determinada taxa e a taxa foi 21 num financiamento de $1 milhão, 250 mil vai para pagar a taxa. Só juros, as taxas de juros. Quer dizer, é inconcebível. Qual é a vantagem que essa nova lei cambial vai trazer? Quando os bancos tiverem um excesso de liquidez, eles vão ter que procurar a alternativa. E uma alternativa é identificar projetos e na negociação as taxas poderão ser muito mais baixas. Acredito que com essa liquidez, mesmo bem o Luibor, há de vir cá mais abaixo. Quer com isso dizer, já poderemos, para os empresários e mesmo para o cidadão comum, já poderá sonhar com taxas de juros muito mais baixas. Isso tem um impacto muito grande. Porque todos nós sonhamos ter uma casa, o cidadão comum ter um carro. Eu que víamos nas economias ocidentais, antes do grande crash em 2008, a gente precisava comprar uma carteira, não tinha, ia para o banco, pedia 3, 4, 5 salários adiantados e tinha esse dinheiro. É essa a realidade que nós vamos ter. Para mim, pessoalmente, já não importa muito a determinação do valor, mas sabemos que mais ou menos que há um intervalo mais ou menos seguro em que nos permite, pelo menos, dizer que valores é que hão de circular na nossa economia. Vamos agora criar consenso, então, relativamente a isso. Acima de 25 mil milhões, certo? Não, eu acho que nós já em podemos ser específicos. 32 mil milhões para este lado. Se tivermos que uniformizar... Acho que não nos devemos agarrar a um número. Vai ser um valor... Um intervalo. Há números objetivos. Um eu digo que há números objetivos porque as fontes são muito seguras. Portanto, a questão dos impostos é uma fonte segura. É a Remissão das Finanças Públicas. Basicamente, a diferença, Joel, é que aqui o João Fonseca está a fazer as contas do lado da balança de pagamentos. Sim, e exatamente. estão a fazer as contas do lado dos custos. Exatamente. O que não é propriamente de admirar, porque aqui, como tu próprio disseste, aqui estão os economistas, exatamente. Não sabem dos custos, ali estão os especialistas. E, portanto, os valores efetivamente não são muito dispares. E a balança de pagamentos quer dizer, as empresas petrolíferas prestam trimestralmente informação para a balança de pagamentos e é muito rigoroso. O cálculo é muito rigoroso. Portanto, são números muito retos. O número que eu não incluí aqui, e esse é preciso falar-se, porque tem a ver com a questão dos pagamentos locais, porque havia... como é que é dizer? Agora, por exemplo, os salários vão ser todos pagos em kwanzas. Quer dizer, eu falei de serviços e de mercadorias e impostos. Não falei da questão dos salários. Não sei qual é a massa salarial do setor petrolífero, mas é uma massa salarial importante que vai entrar em kwanzas e vai permitir constituir poupança em Angola. Poupança que depois vai ser utilizada para financiamentos também. Então, para dizer que eu fiz depois mais uma estimativa que foi considerar cerca de 20% deste valor de pagamentos ao exterior como os pagamentos que depois vão ficar aqui e dá mais 5 mil milhões mais ou menos. Portanto, estamos a falar de pagamentos total 25 mil milhões mais os impostos 13 mil milhões. Mas para dizer que há informação os números continuam mais ou menos entre os 25. Mas o que é importante agora assegurar e corroboro exatamente da posição. Não vamos nos preocupar hoje nos números, vamos ver exatamente o impacto disso, as vantagens que o país já tem. E é como dizia, os bancos vão negociar a taxa de juros mais baixa, vai haver mais projetos a serem executados, mais projetos, a serem realizados mais projetos, cria-se então mais postos de trabalho. Criando os postos de trabalho, naturalmente, teremos maior consumo e isso, de facto, consumo, postos de trabalho e créditos no mercado financeiro há de permitir, então, eu sonhar com um desenvolvimento melhor, uma qualidade de vida melhor para o cidadão. Isto me leva a dois tópicos. O primeiro tópico que vamos ter que virar pela mesa é saber, afinal, o impacto. Cada um vai apresentar, no seu ponto de vista, o impacto positivo e o impacto negativo. Mas puxar mais pelo positivo e buscarmos também o impacto negativo. Por outro lado, o engenheiro explicava que grande parte dos serviços são contratados no exterior, o que significa que a próxima fase, para que a maior parte do dinheiro que é gerado no setor petrolífero fique por cá, vai ser o local content. O próximo desafio vai ser o local content. Então, a primeira questão que colocamos é
Rapidamente, cada um vai dizer qual é o impacto positivo que isto vai trazer e também o impacto negativo que mais o preocupa. E depois vamos falar sobre o local content, afinal, que é a batalha a travar logo a seguir, e anteciparmos já aquilo que são os debates que ainda não estão aí à volta disso, que é quanto mais empresas nacionais estiverem a prestar serviços à indústria petrolífera, já que a nossa lei prevê que 51% deve ser destas empresas deve pertencer a um angolano e os pagamentos devem ser feitos cá no país, significa que este é o futuro. Mas vamos agora para aquilo que é o objetivo e para aquilo que, na verdade, vai ser o impacto. Impacto, Carlos Rosado. Deixa-me só terminar o raciocínio e vamos para lá. Então, como conclusão, eu diria que existem essas condições, o cidadão vai poder beneficiar muito mais e vamos ter uma tranquilidade em termos, quer dizer, paz social, porque naturalmente todo o cidadão percebe-se que o país é produtor de petróleo e há perspectiva até nos próximos 7 anos, até 2018, 2020, atingimos é o sonho, 3 milhões de barris de dia. Portanto, por aí é importante. Agora, eu gostaria de deixar ficar aqui um alerta, era exatamente que as nossas empresas de advogados que funcionam com essas multinacionais é para que pudessem colaborar no sentido de elucidá-los que é importante que respeitem, que sigam exatamente a lei, tendo como princípio a aplicação da mesma lei dentro dos objetivos que o governo, que o Estado angolano pelo menos estabeleceu. Porque sabe, né, a lei sai, mas muitas das vezes os nossos advogados procuram sempre formas de contornar e os objetivos não serem cumpridos. Isso é também um aspecto que tem acontecido muito a nível do setor e que as empresas criam parcerias no local content, mas no fim de tudo, depois de 3, 4, 5 anos, ao parceiro angolano, pelo menos transferência de conhecimento pode haver alguma, transferência de tecnologia também alguma, mas a transferência de recursos financeiros e partilha dos recursos, isso não acontece. Portanto, é exatamente uma das questões que eu gostaria, com a qual gostaria de fechar. Joel, sobre isso há mais ou menos consenso sobre os números e há mais ou menos consenso sobre os benefícios. Perguntavas, há aspectos negativos? Não há. Só há benefícios. Agora, há riscos, não é? De não sabermos aproveitar todas estas oportunidades. Porque aspectos negativos não há. E aquilo que o engenheiro dizia é natural. As petrolíferas são empresas e que operam aqui e noutras partes do mundo. O que é que elas querem? Centralizar a sua gestão de tesouraria, não dispersarem. E, portanto, cabe esta luta do governo angolano, faz todo o sentido. E até pelas fases em que mencionou o engenheiro Pedro Godinho, faz todo o sentido. E é natural que as empresas petrolíferas não tenham, mas não queiram, mas faz parte da luta. Agora, nós já mencionamos aqui alguns, e do meu ponto de vista, dos riscos que é o sistema bancário não ter capacidade de resposta. Também já foi dito aqui que há uma espécie de via verde para as empresas petrolíferas. Aparentemente, as empresas petrolíferas não vão ter que seguir o calvário das empresas normais, das autorizações e do papel para a frente e do papel para trás. Aparentemente, isso não vai acontecer. Agora, há um aspecto que eu acho que tem que ser... Porque tudo isto é muito bonito se os benefícios chegarem aos cidadãos. E muitas vezes o que a gente vê é que esses benefícios muitas vezes não chegam. E começa logo, mesmo incluindo em off falava com o engenheiro Pedro Godinho, mesmo no local content, há oportunidades para os angolanos. E o que nós vemos é que só alguns angolanos é que beneficiam disso. E sejamos claros, eu muitas vezes não meço as palavras. E a verdade é a seguinte, os senhores da Sonangol, que trabalham na Sonangol e que têm a informação toda, são eles que aproveitam. É preciso ver, muitas dessas empresas de local content são de quem? São de pessoas que são capazes e que tiveram oportunidades e que foram para a frente e que lutaram. Não, são de empresas de pessoas ligadas à Sonangol. É isso que nós precisamos de mudar neste país. As oportunidades não são para aqueles que trabalham na Sonangol ou que têm informação privilegiada. As oportunidades devem ser para todos os angolanos.
E aí é que começam os nossos problemas e lá são os tais riscos de que nós estamos a falar. Se há uma oportunidade de produzir, de prestar serviço à indústria petrolífera, isso tem que ser feito através de anúncios públicos, de concursos públicos, de debates, para as pessoas terem conhecimento disso. Porque há muitos angolanos que não têm acesso a essa informação. E quem é que beneficia? Quem tem essa informação?